Hoje é quinta-feira, dia 21 de novembro do ano do Senhor de 2024, festa da apresentação da bem-aventurada Virgem Maria. E o evangelho desse dia é de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50. Naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora, procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: "Olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo." Jesus perguntou àquele que tinha falado: "Quem é minha mãe e quem são meus irmãos?" E, estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: "Eis minha mãe e meus irmãos. Pois todo aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe." No ofício das leituras da festa de hoje se pode ler, abram aspas, neste dia da dedicação, ano 543, da Igreja de Santa Maria a Nova, construída perto do Templo de Jerusalém, celebramos, junto com os cristãos da Igreja Oriental, a dedicação que Maria fez de si mesma a Deus. Já desde a infância, movida pelo Espírito Santo, que a encheu de graça desde a sua Imaculada Conceição. Fechem aspas. Levando em consideração a ordem do Evangelho, o texto de hoje, de Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50, é uma ressonância de Mateus capítulo 7, versículo 21, em que o Senhor diz aos seus discípulos: "Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus." A comunidade cristã é caracterizada como uma comunidade de escuta, uma comunidade de escuta do Senhor, e uma comunidade que, escutando o Senhor, se dispõe a fazer a sua vontade, a vontade de Deus. A fé, tem dito o Papa Francisco, é ouvir e fazer. A visita da família de Jesus a ele é uma ocasião para ele ensinar os seus discípulos. Portanto, nos ensinar. A família de Jesus adquire em nosso episódio do Evangelho de hoje um novo significado. A família de Jesus é constituída pelos membros do povo de Deus que ele reúne, e um povo que escuta a voz do Senhor e faz a sua vontade. A comunidade dos discípulos é mais ampla do que os membros da parentela de Jesus, dos adelphoi, pois a comunidade dos discípulos é constituída por aqueles que, reunindo-se em torno a Jesus, escutam a sua palavra e fazem a vontade do Pai que está nos céus. Por duas vezes, o texto repete que a mãe de Jesus, com alguns de sua parentela, estão do lado de fora da casa. Essa observação, que poderia passar desapercebida, é, a meu ver, importante. Sem participar do círculo dos discípulos, o ensinamento de Jesus, o seu trabalho incansável e seus gestos em favor da vida das pessoas
parecem loucura e sem sentido, como se ele estivesse fora de si. Corrobora com o nosso parecer a notícia de Marcos, para quem a razão pela qual a família de Jesus vai procurá-lo é para levá-lo de volta para casa, pois eles pensavam que ele estivesse fora de si. Para poder compreender a missão de Jesus e participar dela como seus discípulos, é preciso entrar no círculo de Jesus. E é preciso situar a missão de Jesus no horizonte do desígnio salvífico de Deus para toda a humanidade. São Paulo, num texto em que ele procura resolver um problema de divisão interna da comunidade de Corinto, afirma que o modo de agir de Deus confunde o mundo e os que se julgam sábios. Cito o texto de São Paulo na primeira carta aos Coríntios: o que é loucura para o mundo, Deus o escolheu para confundir os sábios. E o que é fraqueza para o mundo, Deus o escolheu para confundir os fortes. Jesus, em muitas ocasiões eu tenho repetido isso, não foi uma unanimidade para os seus concidadãos, para os seus contemporâneos e, inclusive, segundo o nosso texto de hoje, para a sua própria família. Ela mesma tem dificuldade de compreender a missão de Jesus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.